Capítulo 17. Uma objeção antecipada. O argumento da última trincheira contra o secularismo. Se não posso provar definitivamente que a utilidade da religião está no passado, que os livros que a fundamentam são fábulas transparentes, que se trata de uma imposição criada pelo homem, que ela tem sido inimiga da ciência e da investigação, que tem subsistido em grande parte graças às mentiras e aos medos e que tem sido cúmplice da ignorância e da culpa, bem como de escravidão, genocídio, racismo e tirania, posso com toda certeza alegar que a religião agora está plenamente ciente dessas críticas, e também está plenamente ciente das evidências cada vez maiores, referentes às origens do cosmo e da espécie, que a consignam à marginalidade, se não à irrelevância. Tentei lidar com a maioria das objeções baseadas na fé conforme ocorre na discussão que está se desenrolando, mas há um argumento restante que não se pode evitar. Quando já se disse o pior sobre a Inquisição e a caça às bruxas e as cruzadas e as conquistas imperiais islâmicas e os horrores do Velho Testamento, não será verdade que regimes ateístas e seculares cometeram crimes e massacres que são, na escala das coisas, pelo menos tão ruins, se não piores. E então não vale o corolário de que homens libertados da veneração religiosa se comportam da maneira mais desregrada e depravada. Dostoiévski, em seu Irmãos Karamazov, foi extremamente crítico à religião, vivendo sob o despotismo santificado pela Igreja, e também representou o seu personagem Smerdyakov como uma figura fútil, crédula e estúpida. Mas a máxima de Smerdyakov, se não existe Deus não existe moralidade, compreensivelmente ressoa entre aqueles que olham para trás, para a Revolução Russa, através do prisma do século XX. Poder-se ir além e dizer que o totalitarismo secular tem na verdade nos oferecido o sumo da maldade humana. Os exemplos de uso mais comum, os regimes de Hitler e Stalin, nos mostram com terrível clareza o que pode acontecer quando homens usurpam o papel dos deuses. Quando consulto meus amigos seculares e ateístas, descubro que essa se tornou a objeção mais comum e frequente que eles encontram em audiências religiosas. O ponto merece uma resposta detalhada. Para começar com uma observação que não nos custa muito, é interessante descobrir que as pessoas de fé agora buscam dizer defensivamente que não são piores que fascistas, nazistas ou stalinistas. Seria de esperar que a religião tivesse mantido mais seu senso de dignidade do que isso. Eu não diria que as fileiras do secularismo e do ateísmo estão exatamente atolhadas de comunistas ou fascistas, mas pode-se conceder, por questão de argumento, que, assim como secularistas e ateístas suportaram tiranias clericais e teocráticas, os crentes religiosos têm resistido a tiranias pagãs e materialistas. Mas isso serviria apenas para acentuar a diferença. A palavra totalitário foi provavelmente usada pela primeira vez pelo marxista dissidente Viktor Serge, que havia ficado consternado com a colheita do stalinismo na União Soviética, e foi popularizada pela intelectual judia secular Hannah Arendt, que fugira do inferno do Terceiro Reich e que escreveu As Origens do Totalitarismo. É um termo útil porque separa formas comuns de despotismo, aquelas que meramente requerem a obediência de seus súditos, dos sistemas absolutistas, que exigem que os cidadãos se tornem súditos integrais e abram mão de suas vidas e personalidades privadas inteiramente em favor do Estado, ou do líder supremo. Se aceitarmos essa última definição, então o primeiro ponto a ser considerado é igualmente fácil. Durante a maior parte da história humana, a ideia do Estado total ou absoluto esteve intimamente ligada à religião. Um barão ou rei podia te compelir a pagar taxas ou servir no seu exército, e geralmente dava um jeito de ter à mão padres para lembrá-lo de que esse era o seu dever. Mas os despotismos realmente assustadores eram aqueles que queriam também o conteúdo do seu coração e da sua cabeça. Quer examinemos as monarquias orientais da China, da Índia ou da Pérsia, ou os impérios dos Aztecas e Incas, ou as cortes medievais da Espanha, Rússia e França, é quase invariável descobrir que esses ditadores também eram deuses, ou chefes de igrejas. Era-lhes devido mais do que mera obediência,
Qualquer crítica era profana por definição, e milhões de pessoas viviam e morriam em estado de puro medo de um governante que podia escolher você para um sacrifício, ou condená-lo ao castigo eterno, por simples capricho. A mais leve transgressão de um dia santo, de um objeto sagrado ou de um mandamento sobre o sexo, comida ou casta, podia provocar calamidade. O princípio totalitário, que é com frequência apresentado como sistemático, também está intimamente ligado ao capricho. As regras podiam ser mudadas ou ampliadas a qualquer momento e os governantes tinham a vantagem de saber que seus súditos nunca podiam ter certeza de estarem ou não obedecendo a última lei. Agora valorizamos as poucas exceções da antiguidade, precisamente porque houve alguns poucos momentos em que a humanidade não viveu num terror permanente de um faraó, de um Nabucodonosor ou de um Dario, cuja palavra final era uma lei sagrada. Isso era verdade mesmo quando o direito divino dos déspotas começou a dar lugar às versões da modernidade. A ideia de um estado utópico na Terra, talvez modelado em algum ideal celeste, é muito difícil de apagar e levou gente a cometer crimes terríveis em nome desse ideal. Uma das primeiras tentativas de criar uma sociedade ideal edênica desse tipo, moldada no esquema da igualdade humana, foi o Estado socialista totalitário estabelecido pelos missionários jesuítas no Paraguai. Tal Estado conseguia combinar o máximo de igualitarismo com o máximo de ausência de liberdade, e só pôde seguir adiante por intermédio do máximo de medo. Isso deveria ter servido de aviso para aqueles que buscavam aperfeiçoar a espécie humana. Todavia, o objetivo de aperfeiçoar a espécie, que é a própria raiz e fonte do impulso totalitário, é em essência religioso. George Orwell, o ascético descrente cujos romances nos deram uma imagem ineradicável da real sensação de como poderia ser a vida num estado totalitário, não tinha a menor dúvida quanto a isso. Do ponto de vista totalitário, escreve ele em A Prevenção contra a Literatura, em 1946, a história é algo a ser criado em vez de aprendido. Um estado totalitário é efetivamente uma teocracia e sua casta dominante, para manter a sua posição, deve ser considerada infalível. Note que ele escreveu isso num ano em que, tendo combatido por mais de uma década contra o fascismo, estava voltando suas armas ainda mais contra os simpatizantes do comunismo. Para fazer parte de uma estrutura mental totalitária, não é necessário vestir um uniforme nem carregar um porrete ou chicote. É necessário somente desejar a própria submissão e deleitar-se na submissão dos outros. O que é um sistema totalitário senão um sistema em que a glorificação abjeta do líder perfeito combina com abrir mão de toda a privacidade e individualidade, especialmente em assuntos sexuais, e na denúncia e punição dos transgressores, para o próprio bem deles. O elemento sexual é provavelmente decisivo, já que a mente mais imbecil é capaz de entender o que Nathaniel Hawthorne captou em A Letra Escarlate, a profunda conexão entre repressão e perversão. Nos primórdios da história da humanidade, o princípio totalitário era o reinante. A religião de Estado supria uma resposta completa e total para todas as questões, desde a posição da pessoa na hierarquia social até as regras que governavam a dieta e o sexo. Escravo ou não, o ser humano era propriedade e a elite estudada era o reforço do absolutismo. A projeção de Orwell mais imaginativa da ideia totalitária, o delito de crime de pensamento, era lugar comum. Um pensamento impuro, para nem dizer herético, podia levar a pessoa a ser esfolada à viva. Ser acusado de possessão demoníaca ou contato com o maligno equivalia a ser condenado por isso. A primeira percepção de Orwell do caráter infernal disso surgiu bem cedo na sua vida, quando foi internado numa escola hermética dirigida por sádicos cristãos e na qual não era possível saber quando você tinha quebrado as regras. Qualquer coisa que fizesse, e por mais precauções que tomasse, os pecados dos quais você não estava ciente podiam sempre traí-lo. Era possível deixar aquela escola terrível, traumatizado para o resto da vida, como deve ter acontecido com milhões de crianças, mas não é possível, na visão religiosa totalitária, escapar deste mundo de pecado original, culpa e dor. Uma infinidade de castigos está à sua espera depois que você morre. Segundo os totalitários religiosos de fato extremados, tais como João Calvino,
que tomaram essa horrorosa doutrina emprestada de Agostinho. Uma infinidade de castigos pode estar à sua espera mesmo antes de você nascer. Há muito tempo já foi escrito quais seriam as almas escolhidas ou eleitas quando chegasse a hora de dividir entre carneiros e bodes. E não existe recurso possível contra essa sentença primordial, e nenhuma boa ação ou profissão de fé pode salvar a pessoa que não foi afortunado bastante para ser escolhida. A Genebra de Calvino era o protótipo de um estado totalitário, e o próprio Calvino um sádico, torturador e assassino, que queimou Servet, um dos grandes pensadores e questionadores da época, enquanto o homem ainda estava vivo. A insignificante e miserável preocupação dos seguidores de Calvino, obrigados a passarem a vida preocupados com se haviam sido eleitos ou não, é bem captada em Adam Bede, de George Eliot, e numa velha sátira plebeia inglesa contra as outras seitas, das Testemunhas de Jeová aos Irmãos de Plymouth, que ousam alegar que pertencem aos eleitos, e que somente eles sabem o número exato daqueles que serão poupados da fogueira. Nós somos os poucos puros escolhidos, e todo o resto está condenado. Há bastante lugar no inferno para vocês, não queremos o céu abarrotado. Tive um tio inócuo mas fraco de espírito cuja vida ficou arruinada e miserável exatamente dessa maneira. Calvino pode parecer uma figura longínqua para nós, mas aqueles que costumavam agarrar e usar o poder em seu nome ainda estão entre nós e estão por aí com os nomes mais delicados de presbiterianos e batistas. O impulso de banir e censurar livros, silenciar dissidentes, condenar forasteiros, invadir a esfera privada e invocar uma salvação exclusiva é a própria essência do totalitarismo. O fatalismo do Islã, que acredita que tudo é antecipadamente arranjado por Alá, tem alguns pontos de semelhança em sua absoluta negação da autonomia e liberdade humanas, bem como na sua arrogante e insuportável crença de que a fé já contém tudo que alguém possa precisar saber. Assim, quando a grande antologia antitotalitária do século XX veio a ser publicada em 1950, seus dois editores perceberam que ela só poderia ter um nome possível. Eles a chamaram Tighuatati Failed. Eu conhecia um pouco e algumas vezes trabalhei para um desses dois homens, o socialista britânico Richard Cosman. Ele escreveu na sua introdução ao livro: para o intelectual, confortos materiais são relativamente não importantes. Ele se preocupa mais com a liberdade espiritual. A força da Igreja Católica tem sido exigir o sacrifício dessa liberdade incondicionalmente, e condena o orgulho espiritual como pecado mortal. O novato comunista, sujeitando sua alma à lei canônica do Kremlin, sente algo da liberação que o catolicismo também traz ao intelectual, cansado e preocupado com o privilégio da liberdade. O único livro que havia advertido previamente sobre tudo isso, uns bons 30 anos antes, foi um pequeno, mas brilhante, volume publicado em 1919 e intitulado Die Praktischen Theorie of Bolschevism, muito antes de Arthur Koestler e Richard Cosman terem começado a inspecionar em retrospecto os destroços. Todo o desastre estava sendo predito em termos que ainda evocam admiração pela sua presciência. O mordente analista da nova religião era Bertrand Russell, cujo ateísmo lhe permitia ver mais longe que muitos dos ingênuos socialistas cristãos que alegavam detectar na Rússia o começo de um novo paraíso na Terra. Ele também enxergava mais longe que o establishment cristão anglicano na sua Inglaterra natal, cujo jornal paradigmático, o Times de Londres, assumiu o ponto de vista de que a Revolução Russa podia ser explicada pelos protocolos dos sábios de Sião. Essa revoltante fabricação da polícia secreta ortodoxa russa foi republicada por Adrian Spottiswoode, os impressores oficiais da Igreja da Inglaterra. Considerando seu próprio histórico de sucumbir e promulgar a ditadura na terra e o controle absoluto na vida vindoura, como foi que a religião confrontou os totalitários seculares do nosso tempo? Devemos considerar primeiramente, e nesta ordem, fascismo, nazismo e stalinismo. O fascismo, precursor e modelo do nacional-socialismo, foi um movimento que acreditava numa sociedade orgânica e corporativa, presidida por um líder ou guia, face, símbolo dos lictores ou encarregados de fazer cumprir a lei na antiga Roma. Era um feixe de varas amarradas em torno de um machado, simbolizando unidade e autoridade,
Surgindo a partir da miséria e da humilhação da Primeira Guerra Mundial, os movimentos fascistas eram a favor da defesa dos valores tradicionais contra o bolchevismo e sustentavam o nacionalismo e a religiosidade. Provavelmente não é coincidência que tenham surgido primeiro, e com mais empolgação, em países católicos. E com certeza não é coincidência que a Igreja Católica, de forma geral, fosse simpática ao fascismo como ideia. Não só a Igreja encarava o comunismo como um inimigo mortal, mas também via seu velho inimigo judeu nas fileiras mais destacadas do partido de Lenin. Benito Mussolini mal tinha tomado o poder na Itália quando o Vaticano fez com ele um tratado oficial, conhecido como Pacto Lateranense de 1929. Nos termos desse acordo, o catolicismo tornava-se a única religião reconhecida na Itália, com poderes de monopólio em questões tais como nascimento, casamento, morte e educação, e, em troca, instava seus seguidores a votar no partido de Mussolini. Pio XI descreveu seu líder como um homem enviado pela providência. A eleição não se manteria como traço da vida italiana por muito tempo, mas mesmo assim a Igreja provocou a dissolução dos partidos centristas católicos laicos, ajudando a patrocinar um pseudo-partido chamado Ação Católica, que foi imitado em muitos países. Por toda a Europa meridional, a Igreja foi uma aliada confiável na implantação de regimes fascistas na Espanha, em Portugal e na Croácia. O general Franco, na Espanha, teve permissão de chamar sua invasão do país, e sua destruição da República eleita, pelo título honorífico de La Cruzada, a Cruzada. O Vaticano o apoiou e recusou-se a criticar a operística tentativa de Mussolini de recriar uma paródia do Império Romano por meio da sua invasão da Líbia, da Abissínia, a Etiópia de hoje, e da Albânia, sendo esses territórios habitados ou por não cristãos ou pelo tipo errado de cristão oriental. Mussolini chegou a dar como uma de suas justificativas para o uso de gás venenoso e outras medidas cruéis na Abissínia a persistência dos seus habitantes na heresia do monofisismo, um dogma incorreto de encarnação que foi condenado pelo Papa Leão e pelo Concílio da Calcedônia em 451. Na Europa Central e Oriental o quadro não foi muito melhor. O golpe militar de extrema-direita na Hungria, comandado pelo almirante Oti, foi calorosamente endossado pela Igreja, assim como movimentos fascistas similares na Eslováquia e na Áustria. O regime títere nazista na Eslováquia foi na verdade liderado por um homem das ordens sagradas chamado Padre Tiso. O cardeal da Áustria proclamou seu entusiasmo pela tomada de seu país por Hitler na época do Anschluss. Na França, a extrema-direita adotou o slogan "Melhor Hitler que Blum", em outras palavras, melhor ter um ditador racista alemão a um francês judeu socialista eleito. As organizações fascistas católicas, tais como a Croix de Feu e a Ação Francesa de Charles Maurras, fizeram violenta campanha contra a democracia francesa e não faziam segredo do seu descontentamento, que era a ladeira que a França vinha descendo desde a absolvição do capitão judeu Alfred Dreyfus em 1899. Quando chegou a conquista alemã da França, essas forças colaboraram avidamente na detenção e no assassinato de judeus franceses, bem como na deportação para trabalhos forçados de uma enorme quantidade de outros franceses. O regime de Vichy cedeu ao clericalismo apagando o lema de 1789, Liberté, Égalité, Fraternité, da moeda nacional e substituindo pelo lema ideal cristão Família, Travail, Pátria. Mesmo num país como a Inglaterra, onde as simpatias fascistas eram muito menos predominantes, ainda assim conseguiam ter uma audiência em círculos respeitáveis pela ação de intelectuais católicos como Eliot e Evelyn Na vizinha Irlanda, o movimento Blue Shirt, do general Adolf, que enviou voluntários para combater ao lado de Franco na Espanha, era pouco mais de uma dependência da Igreja Católica. Ainda em abril de 1945, com a notícia da morte de Hitler, o presidente Raymond de Valera vestiu sua cartola, mandou chamar o carro do governo e foi até a embaixada alemã em Dublin para apresentar suas condolências oficiais. Atitudes como essa significavam que vários estados dominados por católicos, desde a Irlanda até a Espanha e Portugal, eram inelegíveis para participar das Nações Unidas quando a organização foi fundada. A Igreja fez esforços para se desculpar por tudo isso,
Mas a cumplicidade com o fascismo é uma marca indelével na sua história. Não foi tanto um compromisso apressado ou de curto prazo e, sim, uma aliança operacional que só caiu por terra depois que o período fascista em si passou para a história. O caso da rendição da Igreja ao nacional-socialismo alemão é consideravelmente mais complicado, mas não muito mais inspirador. Apesar de compartilhar dois importantes princípios com o movimento de Hitler, o antissemitismo e o anticomunismo, o Vaticano conseguia ver que o nazismo representava um desafio em si para ela. Em primeiro lugar, era um fenômeno quase pagão que, no longo prazo, buscava substituir o cristianismo por rituais de sangue pseudo-nórdicos e sinistros mitos raciais, baseado na fantasia de uma superioridade ariana. Em segundo lugar, advogava uma atitude de extermínio de inaptos, incapazes e insanos, tendo começado bem cedo a aplicar essa política não com judeus, mas com alemães. Para crédito da Igreja, deve ser dito que seus púlpitos germânicos denunciaram essa hedionda eliminação eugênica desde os primeiros tempos. Mas se o princípio ético tivesse sido o guia, o Vaticano não teria tido que passar os 50 anos seguintes tentando explicar ou se desculpar por sua abjeta passividade e inação. Passividade e inação, na verdade, podem ser aqui uma escolha errada de palavras. Decidir não fazer nada é em si uma política e uma decisão, e é desafortunadamente fácil registrar e explicar o alinhamento da Igreja em termos de uma realpolitik que buscava não derrotar o nazismo, mas uma acomodação com ele. O primeiríssimo acordo diplomático fechado pelo governo de Hitler foi consumado em 8 de julho de 1933, alguns meses após a tomada do poder, e assumiu a forma de um tratado com o Vaticano. Em troca do controle inquestionável da educação das crianças católicas na Alemanha, o abandono da propaganda nazista contra abusos cometidos em escolas e orfanatos católicos, e a concessão de outros privilégios à Igreja, a Santa Sé instruiu o partido de centro católico a se dissolver e, bruscamente, ordenou aos católicos abster-se de qualquer atividade política sobre qualquer assunto que o regime escolhesse definir como fora dos limites. Na primeira reunião do seu gabinete após a assinatura da capitulação, Hitler anunciou que essas novas circunstâncias seriam especificamente significativas na luta contra o judaísmo internacional. Quanto a isso, ele não se enganou. Na verdade, ele poderia ser desculpado por não acreditar na sua própria sorte. Os 23 milhões de católicos que viviam no Terceiro Reich, muitos dos quais haviam demonstrado grande coragem individual resistindo à ascensão do nazismo, haviam sido castrados e destripados como força política. O próprio Santo Padre efetivamente lhes dissera para entregar tudo ao pior César da história humana. Daí por diante, os registros das paróquias ficaram à disposição do Estado nazista, no intuito de estabelecer quem era e quem não era racialmente puro o suficiente para sobreviver à interminável perseguição sob as leis de Nuremberg. Uma consequência não menos terrível dessa rendição moral foi o colapso moral paralelo dos protestantes alemães, que buscaram antecipar um status especial para os católicos publicando sua própria acomodação com o Führer. Nenhuma das igrejas protestantes, porém, foi tão longe quanto a hierarquia católica em ordenar uma ridícula celebração do aniversário de Hitler em 20 de abril. Nessa auspiciosa data, sob instruções papais, o cardeal de Berlim regularmente transmitia as mais calorosas congratulações ao Führer em nome dos bispos e das dioceses da Alemanha. Essas aclamações eram acompanhadas por fervorosas preces que os católicos da Alemanha estão enviando ao céu em seus altares. A ordem era obedecida e fielmente executada. Para ser justo, essa vergonhosa tradição não foi inaugurada até 1939, ano em que houve a mudança de papado. E para ser justo mais uma vez, o Papa Pio XI sempre alimentara os mais profundos receios acerca do sistema de Hitler e sua evidente capacidade para o mal extremo. Durante a primeira visita de Hitler a Roma, por exemplo, o Santo Padre, de forma bastante ostensiva, saiu da cidade para o retiro papal de Castel Gandolfo. No entanto, esse papa fraco e enfermo foi continuamente desautorizado, ao longo da década de 1930, pelo seu secretário de Estado, Eugênio Pacelli. Temos bons motivos para pensar que pelo menos uma encíclica papal,
manifestando ao menos uma preocupação mínima em relação aos maus tratos sofridos pelos judeus na Europa, foi aprontada por sua santidade, mas suprimida por Pacelli, que tinha outra estratégia em mente. Agora conhecemos Pacelli como Papa Pio XII, que sucedeu seu antigo superior no cargo após sua morte em fevereiro de 1939. 4 dias depois da sua eleição pelo Colégio de Cardeais, Sua Santidade redigiu a seguinte carta a Berlim. Ao ilustre Adolf Hitler, Führer e chanceler do Reich alemão. Aqui no início do nosso pontificado nós desejamos assegurar-lhe que permanecemos devotados ao bem-estar espiritual do povo alemão ao cargo de sua liderança. Durante os muitos anos que nós passamos na Alemanha, fizemos tudo o que esteve em nosso poder para estabelecer relações harmoniosas entre a Igreja e o Estado. Agora que as responsabilidades da nossa função pastoral aumentaram nossas oportunidades, oramos muito mais ardentemente para alcançar essa meta. Que a prosperidade do povo alemão e seu progresso em todo o domínio venham, com a ajuda de Deus, a gerar frutos. 6 anos após essa maligna e fátua mensagem, o povo alemão, um dia próspero e civilizado, podia olhar em volta e mal conseguir ver tijolo sobre tijolo, enquanto o ímpio exército vermelho marchava rumo a Berlim. Mas eu menciono essa conjuntura por outra razão. Os crentes teoricamente deveriam sustentar que o Papa é o vigário de Cristo na terra e o guardião das chaves de São Pedro. Eles obviamente são livres para acreditar nisso, e acreditar que Deus decide quando encerrar o mandato de um Papa ou, mais importante, inaugurar o mandato de outro. Isso envolveria acreditar na morte de um Papa antinazista e na ascensão de um Papa pró-nazista, como questão de vontade divina. Alguns meses antes da invasão da Polônia por Hitler e o início da Segunda Guerra Mundial, estudando a guerra, pode-se talvez aceitar que 25% dos SS eram católicos praticantes e que nenhum católico jamais foi ameaçado de excomunhão por participar de crimes de guerra. Giuseppe Goebbels foi excomungado, mas isso foi antes, e, afinal, foi ele mesmo quem provocou isso ao se casar com uma protestante. Seres humanos e instituições são imperfeitos, com toda certeza. Mas não poderia haver prova mais clara ou vívida de que as instituições sagradas são criadas pelo homem. O conluio prosseguiu mesmo depois da guerra, com criminosos nazistas procurados sendo conduzidos para a América do Sul pela famosa e infame linha de ratos. Foi o próprio Vaticano, com sua capacidade de fornecer passaportes, documentos, dinheiro e contatos, que organizou a rede de fugas e também o necessário refúgio e auxílio na outra ponta. Já algo ruim em se envolver também outra colaboração com ditaduras de extrema direita no hemisfério sul, muitas delas organizadas no modelo fascista. Torturadores e assassinos fugitivos como Klaus Barbie muitas vezes encontraram para si segundas carreiras como servidores desses regimes que, até começarem a ruir nas últimas décadas do século XX, desfrutaram de uma firme relação de apoio por parte do clero católico local. A conexão da igreja com o fascismo e o nazismo na realidade durou mais do que o Terceiro Reich em si. Muitos cristãos deram suas vidas para proteger seus semelhantes nessa meia-noite do século, mas a chance de que o tenham feito por ordem de algum padre é estatisticamente quase desprezível. É por isso que reverenciamos a memória dos pouquíssimos crentes, como Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller, que agiram de acordo com os ditames da consciência. O papado demorou até a década de 1980 para encontrar um candidato à santidade no contexto da solução final, e mesmo então só conseguiu identificar um padre bastante ambivalente que, após um longo histórico de antissemitismo na Polônia, aparentemente comportara-se nobremente em Auschwitz. Um candidato anterior, um austríaco comum chamado Franz Jagerstatter, infelizmente foi desqualificado. Ele de fato se recusara a entrar no exército de Hitler sob o argumento de que estava sob ordens superiores de amar o próximo, mas enquanto esteve preso enfrentando a execução, fora visitado por seus confessores que lhe disseram que deveria obedecer à lei. A esquerda secular na Europa se saiu muito melhor nessa luta antinazista, mesmo que seus adeptos acreditassem que havia um paraíso de trabalhadores do outro lado dos montes Urais. E muitas vezes se esquece de que a tríade do eixo incluía outro membro, o Império do Japão,
cujo chefe de estado não era apenas uma pessoa religiosa, mas uma verdadeira divindade. Se a espantosa heresia de acreditar que o imperador Hirohito era Deus foi alguma vez denunciada de qualquer púlpito alemão ou italiano ou por qualquer prelado, não consegui descobrir esse fato. No sagrado nome desse mamífero ridiculamente superestimado, imensas áreas da China e da Indochina e do Pacífico foram saqueadas e escravizadas. Em seu nome, também, milhões de japoneses doutrinados foram martirizados e sacrificados. Tão impositivo e histérico era o culto desse deus rei a ponto de acreditar-se que a totalidade do povo japonês poderia recorrer ao suicídio se essa pessoa fosse ameaçada no fim da guerra. De acordo com isso, decidiu-se que ele podia ficar no poder, mas que, doravante, teria de alegar ser apenas um imperador, e talvez um pouco divino, mas não um deus estritamente falando. Essa deferência à força da opinião religiosa deve envolver a admissão de que a fé e a adoração podem fazer com que as pessoas se comportem efetivamente muito mal. Portanto, aqueles que invocam a tirania secular em contraponto à religião esperam que nos esqueçamos de duas coisas: a ligação entre as igrejas cristãs e o fascismo, e a capitulação das igrejas ao nacional-socialismo. Essa afirmação não é somente minha. Tem sido admitida pelas próprias autoridades religiosas. Sua pobre consciência acerca desse ponto é ilustrada por uma peça de má-fé que ainda precisa ser combatida. Em sites religiosos na internet e na propaganda religiosa é possível deparar com uma declaração alegadamente feita por Albert Einstein em 1940. Sendo amante da liberdade, quando a revolução chegou à Alemanha, busquei as universidades para defendê-la, sabendo que elas sempre se gabaram de sua devoção à causa da verdade. Mas não. As universidades imediatamente foram silenciadas. Então busquei os grandes editores de jornais cujos editoriais inflamados em dias passados haviam proclamado seu amor à liberdade. Mas eles, assim como as universidades, foram silenciados em poucas semanas. Apenas a igreja manteve-se abertamente no caminho da campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tive qualquer interesse especial na igreja, mas agora sinto grande afeto e admiração porque a igreja sozinha teve a coragem e a persistência de defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Sou obrigado a confessar que aquilo que antes eu desprezava agora elogio sem reservas. Originalmente impressa na revista Time, sem qualquer fonte de referência verificável, essa suposta declaração foi uma vez citada numa transmissão em rede nacional pelo famoso clérigo e porta-voz católico americano Fulton Sheen, e permanece em circulação. Como ressaltou o analista William Otterose, não soa absolutamente como sendo de Einstein. Por um motivo, sua retórica é florida demais. E não menciona a perseguição aos judeus. E faz o austero e cuidadoso Einstein parecer bobo, alegando que um dia desprezou algo no qual tampouco teve qualquer interesse especial. E há outra dificuldade, no fato de que essa declaração nunca aparece em qualquer antologia de comentários escritos ou falados por Einstein. Finalmente, o Otterose conseguiu encontrar uma carta inédita nos arquivos de Einstein em Jerusalém, na qual o velho, em 1947, queixava-se de uma vez ter feito um comentário elogiando alguns homens da igreja não igrejas alemães que, desde então, vinha sendo exagerado além de qualquer reconhecimento. Qualquer um que queira saber o que Einstein de fato disse naqueles primeiros dias da barbárie hitleriana pode facilmente consultar. Por exemplo, espero que em breve sobrevenham na Alemanha condições saudáveis e que no futuro seus grandes homens como Kant e Goethe não sejam meramente comemorados de vez em quando, mas que os princípios que ensinaram também prevaleçam na vida pública e na consciência geral. Fica bem claro a partir disso que ele punha sua fé, como sempre, na tradição iluminista. Aqueles que procuram interpretar erradamente o homem que nos deu uma teoria alternativa do cosmo, bem como aqueles que permaneceram em silêncio, ou pior, enquanto seus colegas judeus estavam sendo deportados e destruídos, traem as comissões de sua má consciência. Voltando para o stalinismo soviético e chinês, com seu exorbitante culto da personalidade e depravada indiferença à vida e aos direitos humanos, não podemos esperar encontrar demasiada sobreposição com religiões pré-existentes. Por um motivo,
A Igreja Ortodoxa Russa havia sido o principal suporte da autocracia czarista, enquanto o próprio czar era visto como o chefe formal da religião e algo um pouquinho mais que meramente humano. Na China, as igrejas cristãs eram esmagadoramente identificadas com concessões estrangeiras extraídas por poderes imperiais, que, para começo de conversa, estavam entre as principais causas da revolução. Isso não serve para explicar ou desculpar a matança de padres e freiras e a profanação de igrejas, assim como não se deve desculpar a queima de igrejas e o assassinato do clero na Espanha durante a luta da República Espanhola contra o fascismo católico. Mas a longa associação de religião com o poder secular corrupto significava que a maioria das nações precisava passar por pelo menos uma fase anticlerical, desde Cromwell, passando por Henrique VIII, até a Revolução Francesa e o Ressurgimento, e nas condições de guerra e colapso alcançadas na Rússia e na China, esses interlúdios foram excepcionalmente brutais. Eu poderia acrescentar, porém, que nenhum cristão sério deveria esperar pela restauração da religião como era em qualquer um dos dois países. A igreja na Rússia era protetora da servidão e autora de pogroms anti-judaicos e, na China, os missionários, mercadores avarentos e concessionários eram parceiros no crime. Lenin e Trotsky eram de certo até aos convictos que acreditavam que ilusões na religião podiam ser destruídas por atos de política e que, nesse meio tempo, as poças obscenamente ricas da igreja podiam ser expropriadas e nacionalizadas. Nas fileiras bolcheviques, assim como entre os jacobinos em 1792, havia também aqueles que viam a revolução como uma espécie de religião alternativa, ligada a mitos de redenção e messianismo. Para Joseph Stalin, que havia sido treinado para ser padre num seminário na Geórgia, a coisa toda era, em última análise, uma questão de poder. Quantas divisões, ele famosa e estupidamente indagou, tem o Papa? A resposta verdadeira ao seu rústico sarcasmo era, mais do que você pensa. Stalin depois repetiu pedantemente a rotina papal de fazer com que a ciência se conformasse ao dogma, insistindo que o xamã e charlatão Trofim Lysenko revelara a chave da genética e prometera colheitas extras de verduras especialmente inspiradas. Milhões de inocentes morreram de corrosivas dores internas como consequência dessa revelação. O César a quem todas as coisas eram obedientemente entregues cuidava, à medida que o seu regime ia se tornando mais nacionalista e estatal, de manter pelo menos uma igreja títere capaz de atrelar seu apelo tradicional ao dele. Isso foi sobretudo verdade durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Internacional foi abandonada como hino russo e substituída pelo tipo de hino de propaganda que havia derrotado Bonaparte em 1812. Isso numa época em que voluntários de diversos estados fascistas europeus estavam invadindo o território russo sob a santa bandeira de uma cruzada contra o comunismo sem Deus. Numa negligenciada passagem de A Revolução dos Bichos, Orwell permitiu ao corvo Moisés, havia muito crocitante advogado de um céu além do azul, voltar para a fazenda e pregar às criaturas mais crédulas depois que Napoleão vencer a bola de neve. Sua analogia com a manipulação da Igreja Ortodoxa Russa por Stalin foi, como sempre, exata. Os stalinistas poloneses pós-guerra tinham recorrido à mesma tática, legalizando uma organização de fachada católica chamada Pax Christi, dando a ela assentos no parlamento de Varsóvia, para grande deleite dos comunistas católicos companheiros de viagem, como Graham Greene. A propaganda antirreligiosa na União Soviética era do tipo materialista mais banal. O memorial para Lenin com frequência tinha o vidro manchado, enquanto no Museu Oficial do Ateísmo havia o testemunho de um astronauta russo, que afirmava não ter visto Deus nenhum no espaço. Essa idiotice exprimia pelo menos tanto desprezo pelos crédulos caipiras quanto por qualquer ícone milagroso. Como o grande laureado polonês Czesław Miłosz formulou em seu clássico Antitotalitário A Mente Cativa, publicado pela primeira vez em 1953. Conheci muitos cristãos, poloneses, franceses, espanhóis, que eram estritos stalinistas no campo da política, mas que mantinham certas reservas interiores, acreditando que Deus faria as correções uma vez que as sentenças sanguinárias dos todo-poderosos da história fossem executadas. Eles forçavam seu raciocínio longe demais. Argumentavam que a história se desenvolve segundo leis imutáveis que existem pela vontade de Deus.
Uma dessas leis é a luta de classes. O século XX marca a vitória do proletariado, que é conduzido em sua luta pelo Partido Comunista. Stalin, o líder do Partido Comunista, cumpre a lei da história, ou, em outras palavras, age pela vontade de Deus, portanto é preciso obedecê-lo. A humanidade pode se renovar apenas pelo padrão russo. É por isso que nenhum cristão pode se opor à ideia, cruel, é verdade, que criará um novo tipo de homem sobre todo o planeta. Tal raciocínio é muitas vezes usado por clérigos que são instrumentos do partido. Cristo é um homem novo. O homem novo é o homem soviético. Portanto, Cristo é o homem soviético, disse Justiniano Marina, o patriarca romeno. Homens como Marina eram sem dúvida odiosos e patéticos, e odiosos e patéticos simultaneamente, mas não eram piores em princípio que os inúmeros pactos feitos entre Igreja e Império, Igreja e Monarquia, Igreja e Fascismo, e Igreja e Estado, todos eles justificados pela necessidade dos fiéis fazerem alianças temporais em nome de metas mais elevadas, rendendo-se ao mesmo tempo a César, palavra da qual Czar é derivada, mesmo que ele seja sem Deus. Um cientista político ou antropólogo teria pouca dificuldade em reconhecer o que os editores e colaboradores de Tiguotati Filei puseram em prosa imortal. Os absolutistas comunistas não negam tanto a religião em sociedades onde eles bem entendiam estarem saturadas de crença e superstição, quanto buscavam substituí-la. A solene elevação de líderes infalíveis que eram fonte de infindável generosidade e bênção. A busca permanente por hereges e cismáticos. A mumificação de líderes mortos como ícones e relíquias. Os tétricos espetáculos de julgamentos que eliciavam confissões incríveis por meio de tortura. Nada disso era muito difícil de interpretar em termos tradicionais. Como também não era a histeria durante tempos de peste e penúria, quando as autoridades empreendiam uma busca louca por qualquer culpado que não o real. A grande Doris Lessing uma vez me contou que deixou o Partido Comunista quando descobriu que os inquisidores de Stalin haviam saqueado os museus da ortodoxia russa e do czarismo e reempregado os antigos instrumentos de tortura, tampouco a invocação de um futuro radiante, cuja chegada um dia justificaria todos os crimes e dissolveria as dúvidas mesquinhas. Extra ecclesiam, nulla salus, como costumava dizer a fé mais velha. Dentro da revolução, qualquer coisa, como Fidel Castro fazia questão de observar. Fora da revolução, nada. De fato, dentro da periferia de Castro desenvolveu-se uma bizarra mutação conhecida contraditoriamente como teologia da libertação, cujos padres e até mesmo alguns bispos adotavam liturgias alternativas, venerando a ridícula noção de que Jesus de Nazaré era, na verdade, um contribuinte socialista. Por uma combinação de bons e maus motivos, o arcebispo Romero de El Salvador era um homem de coragem e princípios, de uma maneira que alguns clérigos de comunidades de base nicaragüenses não eram. O papado incluiu isso como heresia. Quem dera pudesse ter condenado o fascismo e o nazismo no mesmo tom, sem hesitação nem ambiguidade. Em alguns pouquíssimos casos, tais como na Albânia, o comunismo tentou extirpar a religião completamente e proclamar um Estado inteiramente ateu. Isso só serviu para levar a cultos ainda mais extremados de seres humanos medíocres, tais como o ditador em Veroxa, e a batismos e cerimônias secretas que provavam a total alienação das pessoas comuns em relação ao regime. Não há nada no argumento secular moderno que chegue a insinuar qualquer banimento da observância religiosa. Sigmund Freud estava bastante correto ao descrever o impulso religioso, em um futuro de uma ilusão, como essencialmente impossível de ser erradicado ao menos que, ou até que, a espécie humana consiga vencer seu medo da morte e sua tendência ao pensar desejoso. Nenhuma dessas contingências parece provável. Tudo o que os totalitários têm demonstrado é que o impulso religioso, a necessidade de culto e adoração, pode tomar formas ainda mais monstruosas se for reprimido. Isso não seria necessariamente um cumprimento para nossa tendência de culto e adoração. Nos primeiros meses deste século, fiz uma visita à Coreia do Norte, contido dentro de um hermético quadrilátero de território cercado ou por mar ou por fronteiras quase impenetráveis. É um país inteiramente entregue à adulação. Cada momento em que o cidadão, o súdito, está desperto é consagrado a louvar o Ser Supremo e seu Pai. Cada sala de aula ressoa isso,
Cada filme, ópera e peça é dedicada a isso. Cada transmissão de rádio e televisão é entregue a isso. E assim também todos os livros, revistas e artigos de jornais, todos os eventos esportivos e todos os locais de trabalho. Eu costumava me perguntar como seria ter que entoar eternos louvores, e agora sei. E tampouco o diabo está esquecido. O mal que nunca dorme de forasteiros e descrentes é rechaçado com perpétua vigilância. O que inclui momentos diários de ritual no local de trabalho, nos quais é inculcado o ódio pelo outro. O Estado norte-coreano nasceu mais ou menos na mesma época que foi publicado 1984 e poder-se-ia quase acreditar que o santo pai do Estado, Kim Do-sung, recebeu um exemplar do romance e perguntou se podia fazê-lo funcionar na prática. Todavia, nem mesmo Orwell ousou ter dito que o nascimento do grande irmão foi acompanhado de presságios e sinais miraculosos, tais como o pássaro saudando o glorioso acontecimento, cantando em palavras humanas. E tampouco o partido interno da pista número 1 Oceania gastou bilhões de escassos dólares, em uma época de terrível privação, para provar que o ridículo mamífero Kim Do-sung e seu patético filho mamífero, Kim Jong-2, eram duas encarnações da mesma pessoa. Nessa versão da heresia ariana tão condenada por Atanásio, a Coreia do Norte é a única em ter um morto como chefe de Estado. Kim Jong-il é o chefe do partido e do exército, mas a presidência é exercida perpetuamente pelo seu falecido pai, o que faz o país uma necrocracia ou mausolocracia, bem como um regime ao qual falta apenas uma figura para completar uma trindade. O pós-vida não é mencionado na Coreia do Norte, porque a ideia de uma deserção em qualquer sentido é fortemente desencorajada, mas para evitar que não se alegue que os dois Kim continuarão a dominar você depois que estiver morto. Estudiosos do assunto podem ver facilmente que aquilo que temos na Coreia do Norte não é tanto uma forma extrema de comunismo. O termo mal é mencionado em meio às tempestades de devoção estática, mas uma forma deslocada e refinada de confucionismo e culto ancestral. Quando deixei a Coreia do Norte, o que fiz com um misto de alívio, ultraje e pena, uma sensação tão forte que ainda hoje posso revivê-la. Eu estava saindo de um estado totalitário e também religioso. Desde então, conversei com muitas das corajosas pessoas que estão tentando minar esse sistema atroz, de dentro e de fora. Admito imediatamente que alguns desses opositores mais corajosos são fundamentalistas cristãos anticomunistas. Um desses bravos homens concedeu-me uma entrevista há não muito tempo na qual foi honesto o suficiente para dizer que teve dificuldade em pregar a ideia de um salvador aos poucos semi-famintos e aterrorizados que tinham conseguido escapar do estado prisão. Toda a ideia de um redentor infalível e todo-poderoso, diziam eles, lhes soava um tanto familiar. Uma tigela de arroz e alguma exposição a uma cultura mais ampla, e um pouco de alívio do medonho ruído do entusiasmo compulsório, era o máximo que eles podiam pedir, por enquanto. Aqueles que são afortunados o bastante para chegar até a Coreia do Sul, ou aos Estados Unidos, podem de repente se ver confrontados com outro Messias. O pássaro de gaiola e sonegador fiscal Sun Myung-moon, chefe inconteste da Igreja da Unificação e principal doador para a extrema-direita nos Estados Unidos, é um dos patronos da balbúrdia do design inteligente. Uma figura de liderança desse assim chamado movimento, um homem que nunca deixa de conceder ao seu Deus humano apropriado o nome de pai, é Jonathan Wells, autor da risível diatribe anti-evolucionista intitulada Icons of Evolution. Nas tocantes palavras do próprio Wells, as palavras do Pai, meus estudos e minhas orações me convenceram de que eu deveria dedicar a minha vida a destruir o darwinismo, exatamente como muitos dos meus colegas unificacionistas já dedicaram suas vidas a destruir o marxismo. Quando o Pai me escolheu, junto com uma dúzia de outros graduados do seminário, para entrar num programa de doutorado em 1978, saudei a oportunidade de fazer a batalha. O livro do Senhor. Wells não chega a merecer sequer uma nota de rodapé na história dos disparates, mas tendo visto a paternidade em ação em ambas as Coreias, tenho uma ideia de como era o aspecto e a sensação do Burnet Over District em Nova York quando os crentes tinham tudo à sua maneira. A religião, mesmo na sua forma mais branda, precisa admitir que o que ela propõe é uma solução total,
na qual a fé deve ser em alguma medida cega e na qual os aspectos da vida privada e pública devem se submeter a uma permanente supervisão superior. Essa constante vigilância e contínua sujeição, geralmente reforçadas pelo medo na forma de infinita represália, invariavelmente nos traz à tona as melhores características dos mamíferos. Com toda certeza é verdade que a emancipação da religião também nem sempre produz o melhor mamífero. Tomando dois exemplos salientes, um dos maiores e mais esclarecedores cientistas do século XX, Bernal, foi um abjeto entusiasta de Stalin e passou grande parte da vida defendendo os crimes do seu líder. Mencken, um dos melhores satíricos da religião, era simpático demais a Nietzsche e advogava uma forma de darwinismo social que incluía eugenia e desprezo pelos fracos e enfermos. E também tinha um fraco por Adolf Hitler e escreveu uma resenha imperdoavelmente indulgente sobre o Mein Kampf. O humanismo tem muitos crimes pelos quais se desculpar, mas pode desculpar-se por eles, e também corrigi-los, em seus próprios termos e sem ter de abalar ou questionar a base de qualquer sistema inalterável de crenças. Sistemas totalitários, qualquer que seja a forma exterior que assumam, são fundamentalistas, e, como agora diríamos, baseados na fé. No seu magistral exame do fenômeno do totalitarismo, Hannah Arendt não estava sendo uma mera tribalista quando deu um lugar especial ao antissemitismo. A ideia de que um grupo de pessoas, seja definido como nação ou religião, pudesse ser condenado para todos sempre e sem possibilidade de recurso era, e é, essencialmente totalitária. É horrivelmente fascinante que Hitler tenha começado sendo propagador desse demente preconceito, e que Stalin tenha terminado sendo tanto vítima quanto advogado dele. Mas o vírus foi mantido vivo durante séculos pela religião. Santo Agostinho apreciou de forma positiva o mito do judeu errante e o exílio dos judeus em geral, como prova da justiça divina. Os judeus ortodoxos não são aqui desprovidos de culpa, alegando serem escolhidos numa aliança especial exclusiva com o Todo-Poderoso, provocaram o ódio e a desconfiança, e evidenciaram sua própria forma de racismo. No entanto, foram acima de tudo os judeus seculares que foram e são odiados pelos totalitários, de modo que não precisa surgir aqui a questão de culpar a vítima. A ordem dos jesuítas, até mesmo no século XX, recusava-se por estatuto a admitir um homem a menos que pudesse provar que não tinha sangue judeu por algumas gerações. O Vaticano pregava que todos os judeus herdaram a responsabilidade pelo decídio. A Igreja Francesa incitou a turba contra Dreyfus e os intelectuais. O Islã jamais perdoou os judeus por terem conhecido Maomé e decidido que ele não era um mensageiro autêntico, ao enfatizar tribo e dinastia e proveniência racial nos seus livros sagrados. A religião precisa aceitar a responsabilidade por transmitir uma das ilusões mais primitivas da humanidade ao longo de gerações. A ligação entre religião, racismo e totalitarismo também é encontrada na outra odiosa ditadura do século XX, o vil sistema de apartheid na África do Sul. Não se tratava apenas da ideologia de uma tribo que falava holandês voltada a extorquir trabalho forçado de povos com diferentes tons de pigmentação, era também uma forma de calvinismo na prática. A Igreja Reformada holandesa pregava como dogma que negros e brancos eram proibidos biblicamente de se misturar, muito menos de coexistir em termos de igualdade. O racismo é totalitário por definição. Ele marca a vítima perpetuamente e lhe nega o direito de sequer um traço de dignidade ou privacidade, até mesmo o direito elementar de fazer amor, casar ou gerar filhos com a pessoa amada da tribo errada, sem ter o amor anulado pela lei. E essa era a vida de milhões que habitavam o Ocidente cristão nos nossos próprios tempos. O Partido Nacional Governante, que também era fortemente infectado de antissemitismo e ficara do lado nazista na Segunda Guerra Mundial, calcava-se nos desvarios do púlpito para justificar seu próprio mito de sangue de um êxodo boer que concedia direitos exclusivos numa terra prometida. Como resultado, uma permutação africana herdocionismo criou um estado retrógrado e despótico, no qual os direitos de todos os outros povos foram abolidos, e no qual, por fim, a sobrevivência dos próprios africâneres era ameaçada por corrupção, caos e brutalidade. A essa altura, os bovinos anciãos da igreja tiveram uma revelação que permitiu o abandono gradual do apartheid.
Mas isso não pode jamais permitir o perdão pelo mal que a religião fez enquanto era forte o bastante para fazê-lo. Cabe o crédito a muitos cristãos e judeus seculares, e a muitos militantes ateus e agnósticos do Congresso Nacional Africano, que a sociedade sul-africana tenha sido salva da completa implosão e barbárie. O último século assistiu a muitas outras improvisações sobre a velha ideia de uma ditadura que pudesse tomar conta de mais do que problemas meramente seculares e cotidianos. Essas atitudes variaram de ligeiramente ofensivas e insultuosas, como a Igreja Ortodoxa grega batizando a junta militar usurpadora de 1967, com suas viseiras e capacetes de aço, como uma Grécia para gregos cristãos, até a escravizadora Angkor do Khmer Vermelho no Camboja, que buscava sua autoridade em templos e lendas pré-históricos. Seu às vezes amigo e às vezes rival, o já mencionado rei Sihanouk, que conseguiu um refúgio de playboy sob a proteção dos stalinistas chineses, também era adepto de ser um rei-deus quando lhe convinha. No meio deles está o Shah do Irã, que alegava ser a sombra de Deus bem como a luz dos arianos, e que reprimiu a oposição secular e teve o extremo cuidado de ser representado como guardião dos santuários xiitas. Sua megalomania foi sucedida por uma de suas primas próximas, a heresia comunista do Velayet Faqih, ou controle total da sociedade pelos mulás, que também mostram o seu falecido líder como seu fundador, afirmando que suas sagradas palavras jamais podem ser rescindidas. Na ponta extrema pode ser encontrado o puritanismo primitivo do Talibã, que se dedicou a descobrir novas coisas para proibir tudo, desde música a papel reciclado, que poderia conter uma minúscula mancha de polpa de um Corão descartado, e novos métodos de punição, enterrar vivos os homossexuais. A alternativa a esses fenômenos grotescos não é a quimera da ditadura secular, mas a defesa do pluralismo secular e do direito de não acreditar ou ser obrigado a acreditar. Essa defesa tornou-se agora uma responsabilidade urgente e inescapável, uma questão de sobrevivência.